Hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de falar um pouco sobre a influência das mulheres. Eu gosto muito da história de Débora, da Bíblia, mas eu prefiro a história de Esther. Esther é um exemplo de mulher de Deus, temente a Deus e sábia. O nome Esther significa estrela. Suas principais características: sabedoria, graciosidade, fé, coragem, prudência, temor e intimidade com Deus. Temor a Deus não é medo de Deus, é respeito e reverência a Deus. Determinada, verdadeira, honesta, fiel e muito linda. Sua história envolve suspense, terror, comédia, romance e muitas reviravoltas. Deus agindo o tempo todo nos bastidores da história. É incrível a história dela. E como ela se tornou rainha? O rei Xerxes, o rei Assuero, era casado com uma rainha chamada Vaste. No seu palácio fez uma festa e ele estava bebendo muito. E ele era muito arrogante, prepotente e queria expor para os amigos dele a beleza da sua rainha. E mandou chamar a rainha Vaste, que se recusou a ir. Ela não quis ir. E naquele tempo, a questão de submissão, como hoje em dia também, tem que ser submissa. E naquele tempo em especial, a mulher não mal podia abrir a boca. Ela simplesmente não foi. E aí foi expulsa. Diante desse ocorrido, ele pegou conselhos com seus conselheiros e aí expulsaram a rainha Vasta. E eles aconselharam ao rei escolher uma outra rainha. Então, eles fizeram o primeiro concurso de beleza da história. Eles convocaram, chamaram várias moças lindas e dentre elas Esther, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, seu primo ou tio, não me lembro bem. Uma moça simples, era órfã, uma judia. E ela foi no meio das outras moças. O que se destacava em Esther não era só a beleza exterior. As outras moças também eram belíssimas, mas a sua beleza interior, o segredo do seu coração, temor a Deus. Então isso aí chamou a atenção de Assuero, que se apaixonou por ela. Claro, em toda a história tem também o adversário, né? Essa aqui não é diferente. O adversário se chamava Ramã, um homem que fingia ser amigo do rei, invejoso, arrogante, prepotente, mau, idólatra. Então, ele, com inveja da posição do rei, e ele era inimigo de Mardoqueu, porque Mardoqueu não queria se prostrar diante dele. Mardoqueu, servindo a Deus, né? Quem serve a Deus só se dobra diante de Deus. Quem conhece a Deus na intimidade não se dobra diante de outros deuses. E assim Mardoqueu agia. E isso provocou raiva e inveja em Ramã, que queria matar todo o povo judeu de uma só vez, em um único dia. E fez uma trama terrível. E chegou aos ouvidos da rainha Esther, através do seu primo Mardoqueu. Ao ouvir isso, Esther decretou oração e jejum por 3 dias antes de tomar sua decisão de ir até o rei. Naquele tempo, não podia nem ir à presença do rei sem ser chamada. Esther, mesmo sendo rainha, ela não podia chegar na presença do rei. Mas ela, uma atitude de coragem e fé, ela falou: se eu morrer, morri, mas eu vou. E foi até a presença do rei, que ao vê-la, ele estendeu o cetro. Isso significa que ela seria poupada da morte. O rei, ao vê-la, e ele estava apaixonado por ela, ele disse: ó, minha doce Esther, pede-me até metade do reino e eu te darei. Mas Esther, ela não tinha ganância por nada. Esther estava ali para livrar o seu povo. Foi o próprio Deus quem colocou ela na posição de rainha. E aí ela usou uma estratégia de sabedoria, claro, né? Isso é o que mais chama a atenção na história. Ela colocou suspense na história de maneira proposital. Esther falou: olha, eu vou fazer o pedido em um jantar, em um banquete, que eu vou preparar para o rei e para Ramã, o primeiro-ministro. E aí convidou os dois e saiu e preparou esse jantar. Certamente, eu creio que ela colocou assim um jantar muito organizado e lindo. Imagine no palácio, um luxo. E aí os dois foram, Ramã estava se sentindo tal. Ramã não estava nem desconfiado do que estava acontecendo.
e foi para esse jantar. E assim, enquanto ela conversava, dava tempo ao tempo, o rei querendo saber qual o seu pedido, minha rainha. Ele perguntava assim. E ela foi e marcou um segundo jantar. Interessante. Se ela já sabia tudo o que Ramã estava tramando, ela sabia que ela ia denunciar, porque ela quis dar tempo ao tempo para colocar suspense na história e para orar mais tempo, creio eu. Porque ela marcou um segundo jantar e os dois foram para esse jantar. Foi aí que Esther denunciou a trama de Ramã. É claro que uma denúncia como essa precisava de provas e tudo mais. Mas como Deus estava do lado de Esther, porque o que estava acontecendo ali era o livramento do extermínio total. Ia matar o povo de Deus, os remanescentes, a semente santa. E Deus sempre guarda um remanescente. Deus jamais deixa destruir o seu remanescente. Então, toda aquela estratégia foi com sabedoria de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, que orava a Deus antes de tomar suas decisões. Corajosa, determinada. Então, através da fé e coragem, Deus efetuou o livramento. E Esther marcou a sua geração fazendo o bem. Então, isso aqui, nas qualidades de Esther, é que chama demais a minha atenção. Nós, como mulheres, devemos seguir o exemplo de Esther. A fé e o temor a Deus faz toda a diferença. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. Claro, beleza exterior muitas mulheres têm, mas Deus está olhando para o nosso coração. Que Deus abençoe a todas as mulheres. Feliz dia, queridas!